Eu queria te falar como é que começou todo esse processo, tá? E esse processo de busca de bem-estar, ele começou através da minha própria história. Eu casado, trabalhando em uma boa empresa, com um emprego que muita gente olhava e dizia, poxa, está numa excelente empresa, bom emprego, tem filhos, com papel de pai, de filho, marido, profissional, então diversos papéis na minha vida, mas alguma coisa não estava legal. Eu tinha um sentimento que estava faltando alguma coisa, né? E esse sentimento é meio negativo, por quê? Porque quando você está com esse sentimento, ele pode ser que ele contamine alguma área da sua vida e você termine achando que algum dos aspectos da sua vida ele não está como deveria estar. E às vezes não é ele, às vezes é esse sentimento que termina contaminando. E aí eu comecei a procurar, né? Comecei a estudar sobre isso. Então, eu vou estudar e comecei a ler livros, comecei a fazer cursos, comecei a assistir vídeos, comecei a assistir uma jornada em termos de autoconhecimento e olhar o que se tinha por aí a respeito disso. Como é que a gente pode controlar, interferir de uma forma mais prática e objetiva em todo o processo. Então, uma das coisas que eu percebi nos trabalhos científicos que eu li é que um dos grandes problemas que existem com relação a essa frustração é que as pessoas começam a investir no lugar errado. As pessoas têm a total certeza de que aquele seu investimento de tempo, de esforço, vai levar essa pessoa para onde ela quer, para um nível de bem-estar, de satisfação que ela quer, e na realidade aquilo não vai levar. Por exemplo, eu vou contar 3 estudos científicos que falam sobre isso, tá? Um deles é o seguinte, um deles tem calouros que entraram em universidades americanas, eles fizeram um teste com os calouros, um grupo era um grupo materialista, um grupo era considerado não materialista. O materialista era aquele pessoal que estava entrando na faculdade para, eu estou entrando na faculdade para ganhar dinheiro, para ter sucesso, para ter poder, para comprar uma casa, comprar um carro, para isso que eu estou entrando na faculdade. E o que acontece? 20 anos depois, revisitou esse pessoal e o que descobriu? Comparou esse grupo materialista com o grupo que não era materialista e descobriu que o grupo materialista estava menos satisfeito com a vida, o índice de bem-estar estava menor, esse grupo estava mais ligado a problemas de saúde mental. Esse foi um dos trabalhos. Eles achavam que se eles investissem seu tempo, seus esforços em ganhar dinheiro, em ter poder, eles iam conseguir o que eles queriam, que era o bem-estar, né? Não conseguiram. Um outro estudo pegou pessoas e fez o seguinte, dividiu em 2 grupos, e esse grupo dizia o seguinte, vocês estão indo para casa ou para o trabalho agora, e nesse percurso que vocês vão pegar de ônibus ou de metrô para ir para o trabalho, vocês têm que falar com uma pessoa que vocês não conhecem durante o percurso. E o outro grupo era o grupo controle, que não precisava falar nada, né? Não precisava falar com ninguém, fazia o percurso do jeito que fazia anteriormente. E perguntou para esse pessoal, tanto um quanto o outro grupo, de que forma é que eles iriam se sentir melhor. Acho o seguinte, se eu chegar e conversar com alguém, eu vou ter um acréscimo no meu bem-estar em relação a se eu não falar com ninguém e continuar minha viagem do jeito que eu sempre levo. As pessoas achavam que o seguinte, que se elas fizessem isso, se elas continuassem fazendo a mesma coisa, não conversando com ninguém nesse percurso para o trabalho, elas iriam ter um nível de satisfação maior. A grande maioria achou isso. No final do estudo percebeu-se que o seguinte, né, que as pessoas que falaram com alguém durante esse trajeto conseguiram ter um nível de felicidade maior, um nível de bem-estar maior do que o grupo que não falava com ninguém, que fez o percurso como sempre fazia. O outro estudo é o seguinte, eles dividiram em 4 grupos. 2 desses grupos eles deram $5 e disseram o seguinte, olha, $5 você vai gastar com você, e o outro grupo disse $5 você vai gastar com alguém. A mesma coisa foi feita com o grupo de $20. $20 vocês vão gastar com vocês, e no outro grupo, $20 vocês vão gastar com alguém. Era a obrigatoriedade do estudo. E aí foi perguntado o seguinte,
você acha que você vai ter uma elevação no seu bem-estar se você gastar uma maior, uma interferência, uma melhora no seu bem-estar, se você gastar com você ou se você vai gastar com outra pessoa? O que é que vai ser o que é que você acha que vai elevar mais o seu bem-estar? E a outra pergunta era, se você tiver $5 para gastar e você tem $20 para gastar, você acha que vai ter uma elevação maior no bem-estar em que grupo? No que tem 5 ou que tem $20? Eram as duas perguntas. E qual foi a grande maioria das respostas? As pessoas achavam que se gastassem o dinheiro com elas mesmas, elas teriam um aumento maior no bem-estar. E a outra resposta foi, se eu tiver $20, eu vou ter um aumento maior de bem-estar versus as pessoas que têm $5 para gastar. As duas respostas estavam erradas. Quem teve um maior acréscimo no bem-estar eram as pessoas que gastavam com outras pessoas, não que gastavam com elas. É contra-intuitivo. E em relação à questão de $5 versus $20, foi a mesma coisa. Não houve diferença entre gastar $5 ou gastar $20. Não houve um aumento do nível de bem-estar, de felicidade, por essa diferença de montante de dinheiro. Então, assim, o que esses três grupos mostram? Por exemplo, porque tem vários trabalhos que falam sobre isso. O que esses três grupos mostram? É que muitas vezes a pessoa acha que fazendo aquilo ela vai conseguir um determinado resultado e o resultado não está lá. O resultado é se ela modificar seu comportamento para outro tipo de comportamento. Então, quando eu comecei a ver isso, eu disse, poxa, então provavelmente eu devo estar com alguns comportamentos que não estão colaborando com minha elevação de bem-estar. Eu estou deixando isso ao Deus dará, né? Mas, por outro lado, vinha uma grande dúvida para mim. Eu pensava, poxa, mas esses trabalhos científicos nunca são 100%, né? Às vezes, por exemplo, eu já tinha escutado falar sobre trabalho científico com ovo, que às vezes o pessoal dizia, não, comer ovo faz bem. Aí às vezes vinha um trabalho científico e dizia, não, comer ovo faz mal. Depois voltava a ser benéfico. Mesma coisa com café. Café é bom para a saúde. Depois um outro estudo dizia, não, café faz mal. E o outro estudo volta e diz, não, café faz bem. Então, quando eu começava a escutar isso, existia aquela dúvida em mim, será para que lado é que eu vou seguir? Né? E quando eu começava a pensar no meu objetivo, que era melhorar o meu nível de bem-estar, eu dizia, não, peraí, eu tenho que absorver o que os trabalhos científicos estão trazendo e, em cima disso, ter um espírito crítico, ter um pensamento crítico, não aceitar tudo do jeito que é, mas começar a analisar, será que isso vai fazer bem para mim? E assim, e ter a noção de que, muitas vezes, conversando com um cardiologista alguns anos atrás, e ele disse que teve um paciente dele que chegou com pressão alta e tinha um determinado medicamento que ele colocava sublingual para poder baixar a pressão desse paciente. E em vez daquele paciente a pressão ser reduzida com aquele medicamento sublingual, não. Na realidade, aumentou a pressão. Então, foi uma reação que não se esperava. Então, assim, se a gente vê que acontece esse tipo de coisa, provavelmente os trabalhos científicos não são 100%. Existem os desvios. Pode ser que aquilo não aconteça comigo ou com outra pessoa. Mas, na minha concepção, eu tenho que entender os trabalhos científicos e olhar como é que eu posso aproveitar mais. E aí, em cima dessa informação, o que é que eu pensei? Poxa, vou usar uma das principais ferramentas que nós temos, né, para o desenvolvimento pessoal, que é o feedback. E aí o feedback, só fazendo um adendo, né, abrindo um parêntese para falar sobre feedback, ele pode ser um feedback imediato ou pode ser um feedback que demora mais. As pessoas estão mais acostumadas com o feedback imediato. Assim, acostumadas como? Por exemplo, criança, quando está brincando, então no meio da brincadeira dela, o bandido está ali nos brinquedos e o mocinho está nos brinquedos. Então tudo é resolvido ali. O feedback que ele tem, que ele vê, todos os problemas são resolvidos naquelas brincadeiras. Então as pessoas começam a crescer, mas tem essa maneira de brincar
que influenciam nessa questão de esperar um feedback mais rápido. Isso acontece, por exemplo, já deve ter acontecido com você. Por exemplo, eu cheguei em hotel, aí você tem a torneira do chuveiro que é fria e a torneira do chuveiro que é quente. Aí abri a torneira do chuveiro que é fria, água geladíssima. Aí você vai e abre a quente. A água continua gelada. Aí você abre mais a torneira quente. Continua gelada. Você abre mais. O que acontece? Daqui a pouco a água desce pelando, super quente. E aí o que acontece? Você tenta fechar a torneira quente para poder regular. Só que você fecha demais, aí ele fica muito fria. E aí você vai tateando aquilo ali até que você chegue numa temperatura que é agradável para você. Mas o que aconteceu aí? Aconteceu o seguinte, você abriu um pouco a torneira e não esperou o feedback. Que o feedback demorou mais, ou na realidade você esperou o feedback, mas o feedback demorou mais do que você queria. E aí você abre mais um pouquinho, não veio o feedback, ou o feedback não esquentou. Então você, sem a paciência, você abre mais um pouquinho. É a mesma coisa se você tivesse com dor de cabeça, e aí toma um remédio para dor de cabeça, e em vez de esperar o tempo que esse remédio demora para agir, para melhorar a sua dor de cabeça, você tomasse um novo remédio. E aí daqui a pouco toma um novo remédio e não dá o tempo suficiente, não tem a paciência suficiente para poder esperar a reação, o efeito daquele medicamento que está sendo tomado. Então, assim, existe essa diferença. Inclusive, essa questão de não esperar o feedback acontece muito em empresas, por exemplo. Às vezes, no ambiente empresarial, as decisões tomadas elas não trazem resultados imediatos. O feedback ele demora muito tempo. Às vezes demora anos para poder acontecer. Às vezes também a pessoa que está colhendo o feedback não é a pessoa que tomou a decisão. Aquela reação daquela decisão tomada vai ser em outro setor, outra pessoa vai perceber aquela reação. E aí, no ambiente empresarial, para a pessoa que vai decidir ter noção disso, ela tem que dar uns 2 ou 3 passos para trás para poder ter uma visão sistêmica da empresa. A partir do momento que eu consigo ver a empresa toda, eu consigo a pensar, poxa, se eu tomar essa decisão, quais são as possíveis consequências disso? Né? Então, assim, se a gente sair do ambiente empresarial e voltar para o ambiente pessoal, a gente pode ver o seguinte, eu vou mudar meu estilo de vida, eu vou começar a fazer atividade física agora. Amanhã, meu corpo não vai ter mudado, né? Eu não vou sentir os resultados da atividade física que eu estou fazendo. Ou eu mudei meu estilo de alimentação, agora eu vou comer comida mais saudável. Bom, amanhã eu não vou sentir os efeitos. Vai demorar um tempinho para poder os efeitos chegarem. E tem que ter uma certa paciência. Mas a questão do feedback ela tem que ser muito levada em consideração. E quando a gente pensa nisso, dentro daquele meu objetivo de melhorar meu bem-estar, a maneira que eu encaro as coisas, aí tem um depoimento, tem uma autora chamada Susan David, que ela fala o seguinte, que os sentimentos, mesmo que sejam negativos, eles têm um propósito muito interessante. Esse propósito desses sentimentos, mesmo que sejam negativos, é justamente para você parar e pensar, o que é que eu estou sentindo? Poxa, se eu estou sentindo isso e está me fazendo mal, o que é que eu devo corrigir? O que é que gerou esses sentimentos? Então, o sentimento, na realidade, é um feedback que está sendo dado. É alguma coisa que aconteceu e que está trazendo um resultado ali para você naquele momento. Então, o sentimento ele vai terminar dando uma pista de onde é que você ou de como é que você pode interpretar aquilo que está acontecendo. Mas para isso, você tem que agir do mesmo jeito, você tem que dar um passo para trás para poder entender todo o cenário, para poder se distanciar um pouquinho do mesmo jeito que aquela pessoa que vai tomar uma decisão empresarial fez. Ele tem que dar um passinho para trás para poder entender o ambiente empresarial todo, para saber as consequências das suas ações. Então, até agora, o que é que a gente tem? Até agora a gente tem o seguinte. Primeiro,
Muitas vezes as decisões são tomadas, as pessoas têm total consciência, as pessoas acham, a certeza, as pessoas têm certeza de que se tomarem determinada atitude vão ter determinado resultado. E muitas vezes aquela atitude, aquela decisão que é tomada de forma intuitiva não traz o resultado esperado. O segundo ponto é que existem cada vez mais trabalhos focando nessa área, no bem-estar do ser humano. Mas os trabalhos pode ser que não tragam a realidade total. É melhor ter os trabalhos do que não ter, mas você tem que ter um espírito crítico em cima daquilo. Então, assim, a gente começa a ver, tem os trabalhos científicos, mas eu tenho que sempre estar junto com o espírito crítico, o pensamento crítico, para poder avaliar aquilo ali, né, e tomar decisões. E o terceiro ponto é que a gente tem uma ferramenta muito interessante, que são os sentimentos, que são o feedback que o corpo está dando para você. Está dando para você, está dando para mim. Então, que não podem ser desprezados. Você tem que avaliar esses sentimentos. E aí vem a pergunta, né? Como é que você está avaliando os teus sentimentos? Será que o que você está conseguindo agora é justamente o que você queria? Eu não estou falando do lado racional, eu estou perguntando para a parte emocional. Será que tudo que eu estou fazendo está gerando os resultados que eu quero? Às vezes não. Às vezes você está com um sentimento aí, do jeito que eu estava lá, que dizia, poxa, tem alguma coisa errada. Se tem alguma coisa errada, então a gente tem que fazer correções de rota, né? Não é mudar tudo, tá? Porque assim, se a gente avalia até na natureza, a mudança não é feita de forma a uma revolução. Não. A mudança da natureza é uma evolução. Vai mudando pouquinho, pouquinho, pouquinho. É como se fosse uma floresta, né? A floresta ela começa a mudar. Então você tem uma floresta que está no inverno, tem determinada característica. E aí o verão vai chegando e aí vai mudando as características daquela vegetação. E muda uma folha, muda outra. Daqui a pouco mudou uma árvore e ninguém percebe ainda. Mas daqui a pouco, quando a maioria das árvores mudou, aí você começa a perceber a mudança da floresta, né? Então, as mudanças na natureza geralmente são mudanças que são uma evolução, não uma revolução. Então, na prática, se você está com esse sentimento que não é muito positivo, ou que não é positivo, ou que tem esse feedback que você está vendo que as suas ações não estão te levando para o lugar que você quer, será que não dá para fazer pequenas correções de rota para poder alterar isso? E aí, quando a gente volta para as pesquisas que estão sendo feitas em relação ao bem-estar, a felicidade, como é que você pode melhorar teu dia a dia, então existe uma oportunidade muito grande de você não deixar a tua vida seguindo de forma solta, né? Mas embasar ela em conhecimento científico e começar a desenhar a vida que você quer, desenhar o resultado em termos de sentimento do que você quer. E eu posso dizer que o bem-estar, ele tem 6 pilares, tá? E quais são os pilares do bem-estar? O primeiro é sentimento positivo. E aí o segundo é engajamento, relacionamento, propósito, definir metas e usar os seus pontos fortes. Então, o que é sentimento positivo? Sentimento positivo, ele pode ser dividido em passado, presente e futuro, tá? Passado. Sentimento positivo é a gratidão que você tem, né, pelas coisas que aconteceram. O presente é como você está aproveitando o dia a dia. Você está aproveitando cada momento que você tem para estar presente e vivenciar aquilo. E futuro é se você tem aquele sentimento de esperança em relação ao futuro. Então, quando você começa a ver essa soma dessas 3 coisas, você começa a definir teu sentimento positivo, tá? E de uma maneira bem simples, sentimento positivo é como você explica para você mesmo as coisas que estão acontecendo, ou que aconteceram, ou que provavelmente vão acontecer.
né? Então, isso é sentimento positivo, de uma forma muito resumida. Quando a gente começa a falar sobre engajamento, engajamento é quando você entra em flow, quando você está ali envolvido em determinada atividade e aquela atividade, quando você está fazendo, parece que o tempo parou, você não percebe que aquele tempo está correndo. E se você parar para lembrar, toda vez que você esteve envolvido em uma atividade dessa forma, você se sentiu bem. Seja uma atividade profissional, seja uma atividade de lazer, mas um jogo, sei lá. Quando você estava envolvido com isso, você se sentiu bem. E geralmente para ter o engajamento, provocar o flow, você precisa o quê? Ter um desafio que é um pouquinho acima da capacidade normal sua, então que exija uma certa concentração para você atingir essa meta, que você tenha também um feedback em relação àquilo que está acontecendo, né? Por exemplo, voltei à história do feedback, né? Que o feedback é muito importante. O pessoal que faz dança, por exemplo, tem os espelhos, né? Então a pessoa está dançando e olhando no espelho para poder ter o feedback e aprimorar o movimento. Quem é do esporte, por exemplo, um atleta, tem o técnico lá que está observando e está tentando melhorar os fundamentos daquele atleta. E aí começa a dar o feedback sobre determinado fundamento e começa a trabalhar, eles começam a trabalhar o fundamento até que eles melhoram aquele aspecto para aquele atleta. Então, assim, o feedback é importante, inclusive, para o flow, né? Para você poder entrar e se engajar bem. Então, vamos lá. Sentimento positivo, engajamento, você tem o relacionamento. Então, o ser humano é um animal social. É importante você estar perto de pessoas. Quando você, por exemplo, no meio da manhã, liga para alguém que você gosta, aquela tua manhã ela deu uma incrementada, teu nível de satisfação melhorou, o seu e o da pessoa que recebeu a ligação, né? Então, o ser humano é um ser social, é um animal social e que se trabalhar o desenvolvimento dos relacionamentos, seja relacionamentos a nível pessoal, em casa, na família, ou seja, profissional. Inclusive, tanto na parte de relacionamento, quanto na parte de engajamento, a área profissional ela é muito interessante e não pode ser desperdiçada, não pode ser colocada de lado. Então, por que não pode ser colocada de lado? Porque grande parte do nosso dia é lá, trabalhando. Então, se você começa a investir no teu engajamento ou desenvolvimento de bons relacionamentos só em casa, sem levar em consideração o teu lado profissional, você está perdendo uma grande oportunidade de melhorar teu bem-estar. Então, vamos lá. Sentimento positivo, engajamento, relacionamento, propósito. Eu gravei há pouco tempo um vídeo sobre propósito, mas eu queria falar o seguinte, o que é que os estudiosos estão falando sobre propósito? Que o ser humano, ele procura 3 coisas. Uma das coisas é poder, outra das coisas é o prazer e a outra coisa é o propósito, é o sentido. Então, se você, por acaso, não está dando atenção suficiente para entender qual é o teu propósito, para encontrar o teu propósito, provavelmente o teu nível de satisfação, o teu nível de bem-estar está menor do que poderia estar, né? Então, assim, é importante essa questão do propósito. E eu aconselho a você dar uma olhada no meu vídeo que eu falei sobre propósito, tá? Tem uma série de estudos que foram apresentados lá que são interessantes. Então, vamos lá. Sentimento positivo, engajamento, relacionamento, propósito, estabelecer metas. Todas as vezes que você estabelece meta e você cumpre a meta que você estabeleceu, você aumenta teu nível de satisfação. É só você parar para lembrar a última vez que você estabeleceu e cumpriu uma meta que você vai perceber que seu nível de satisfação aumentou. E outro ponto que é muito interessante é você buscar usar as suas forças. Os cientistas, os estudiosos, eles começaram a estudar as forças do ser humano. E eles dividiram em 24 forças de caráter que eles chamam. E entre as 24 forças de caráter, dizem que existem 5 ou 6
que são mais fortes em você, em mim. Então essas forças de caráter que são mais fortes em mim e em você são conhecidas como, ou eles chamam de forças de caráter de assinatura. São aquelas forças de caráter que definem você. Aquilo ali é exatamente você, né? E aí quando você utiliza essas forças de caráter, primeiro, seu nível de bem-estar se eleva. Segundo, você normalmente tem mais facilidade de usar aquilo. E aí você faz uma entrega maior para a sociedade daquilo que você tem facilidade, que você gosta, né, de fazer. Na Bíblia fala sobre isso, né? Na Bíblia diz o seguinte, que o Senhor entregou talentos para os empregados. E aí o primeiro e o segundo empregado usaram os talentos e multiplicaram os talentos. Os talentos, quando a gente joga na internet, muitas vezes fala que significa que fosse grana, um tipo de remuneração, né? Mas bom, entregou os talentos e o primeiro e o segundo usaram os talentos e multiplicaram aqueles talentos. E o terceiro não fez isso, o terceiro guardou e não usou. Quando o Senhor voltou para a localidade, o que fez? Ficou muito satisfeito e premiou, né, elogiou o primeiro e o segundo e ficou muito irado com o terceiro empregado que recebeu os talentos e não usou. Então a mesma coisa, você recebeu os seus talentos, eu recebi os meus talentos e você tem esses talentos para quê? Para usar. Então eu trago mais um exemplo pessoal. Quando eu comecei nessa busca para o autoconhecimento e descobrir o que é que a ciência está falando para poder me ajudar a desenhar a minha vida, eu descobri meus talentos. Eu disse, não, vou ver quais são minhas forças de caráter, quais forças de caráter de assinatura. E uma delas, só para exemplificar, é o amor ao aprendizado. A partir do momento que eu descobri de forma oficial, vamos lá, que o amor ao aprendizado é uma das minhas forças, então o que é que eu fiz? Eu tentei usar de várias maneiras o amor ao aprendizado. Gravei vídeos, comecei a tentar compartilhar conhecimento, eu aprendi, compartilhava, e isso foi interessante, por quê? Porque meu nível de satisfação aumentou, mas também teve um efeito colateral. Qual foi o efeito colateral? Dentro da empresa que eu trabalhava, dentro da empresa que eu estava, as pessoas começaram a ver e eu comecei a receber algum destaque, mas um espaço dentro da empresa para poder dar aulas para dentro da empresa. E eu comecei a dar algumas aulas para dentro da empresa, que ajuda a definir uma marca, né? O meu nome dentro da empresa, e também me ajuda mais ainda a utilizar a minha força de caráter de assinatura, que é o amor ao aprendizado. Então, assim, o que é importante? Uma das minhas forças de aprendizado é essa, o amor ao aprendizado. Uma das minhas forças de caráter é essa, o amor ao aprendizado, né? Tem outras que aí eu tento utilizar. E o que é importante? O importante é que você descubra as suas. Não só descubra, mas tente usar as forças. E não é só você descobrir as suas forças. A partir do momento que você começa a ter consciência das forças, você começa a observar as pessoas e descobrir ou ter ideias sobre as forças das pessoas. E aí eu te falo que você pode olhar isso até para dentro da tua família. A partir do momento que você começa a enxergar quais são as forças de caráter das pessoas da sua família, você começa a aceitá-las de uma maneira diferente, enxergá-las de uma maneira diferente e até incentivar determinados comportamentos. E isso é positivo para a união da família e que, por exemplo, se for em relação a filhos, para você ajudar no desenvolvimento deles. Então, assim, se você começou a perceber agora, esses pilares que eu dividi em 6, apesar deles estarem divididos, eles terminam se fundindo. Um puxa o outro, um tem a ver com o outro, mas em termos didáticos é melhor separar para poder facilitar o entendimento.
Mas o mais importante é o seguinte, é essa jornada, é a gente começar a tomar consciência que essa jornada está aí e que existem trabalhos científicos que mostram qual é o caminho mais adequado para você tomar, que provavelmente você vai ter um bom resultado, né? E como eu falei antes, não é só o trabalho científico, você tem que usar junto contigo o teu feedback interno, que são os teus sentimentos, para ver o que é que está funcionando ou o que não está funcionando com você. E ter paciência para poder olhar tudo. Meu nome é André Medeiros, tá? Eu estou muito feliz por estar aqui contigo, por você estar aqui comigo. Agradeço muito o teu contato, tua presença e a gente vai se falando, tá? Um abraço.